Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram, beleza? Aí, ó, parada é a seguinte: você que me acompanha todo dia porque você gosta de notícia e informação, ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, não sabe o que está perdendo. Ele é 100% gratuito. Nele você tem tabelas de campeonato, classificações, dados estatísticos, notícias do futebol brasileiro, sul-americano, europeu e ainda pode assistir ao vivo e de graça jogos do campeonato alemão. Você ainda pode personalizar o aplicativo da OneFootball com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e toda notícia do Vasco da Gama, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. O aplicativo da OneFootball é um dos mais baixados de futebol do mundo. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos começar o vídeo com ótimas notícias. Só temos pontos positivos para poder tratar aqui nesse vídeo. Primeiro, talvez a grande surpresa da temporada no comparativo ao ano passado seja Alex Teixeira, um jogador para muitos dado como descartado. Muita gente não queria nem que ele renovasse. A demora na renovação, a apresentação já em cima para a viagem para os Estados Unidos fez com que essa opinião se fortalecesse. Pô, já estava mal, ainda perde a pré-temporada, chega depois. Os primeiros jogos do Alex, de novo, não foram muito bons, porém, a partir do jogo do Resende, o Alex Teixeira teve uma crescida. Foi uma partida ok contra o Resende, participou de lances capitais, uma assistência para o PEC e uma expulsão do goleiro. Já no jogo do Nova Iguaçu, ele entra na vaga do Nenê. Aí ele já entra melhor, mais ligadão no jogo, já mostrando que estava mais móvel, estava com mais força. E do jogo do Fluminense e o jogo do Botafogo, que aí são dois grandes jogos, jogos de peso, e principalmente o jogo do Fluminense, porque foi jogando contra um time de 11 e até um time que, ano passado, terceiro colocado no Brasileiro, campeão carioca, semifinalista da Copa do Brasil, eliminado na fase de grupo na pré-Libertadores, um time que foi muito bem ano passado, mostra ainda mais o nível da dificuldade da partida e ressalta ainda mais o bom jogo do Teixeira. E o Alex Teixeira ontem participou lá da zona mista. Eu fui para a coletiva, alguns companheiros se dividiram, uns na coletiva, outros na zona mista, e gentilmente o companheiro Wellington Campos da Super Rádio Tupi, que tem um canal também, Wellington Campos FC, aqui no YouTube, me cedeu as imagens aí da entrevista ontem do Alex Teixeira na zona mista. Como eu disse, eu tive que ir para a coletiva, então vou voltar com a coletiva daqui a pouco. Então com vocês, Alex Teixeira, falando da importância desse gol, a importância do Vasco quebrar esse tabu de vitórias em clássicos e também de voltar a marcar um gol no Maracanã. Ele não fazia um gol no Maracanã desde 2009, quando o Vasco voltou pela primeira vez da segunda para a primeira divisão. Confere aí, Alex Teixeira. Feliz pelo gol, né? O gol no Maracanã é sempre importante e principalmente o time jogando bem, então estou muito feliz por isso. Acho que a gente está em processo aí, acho que o time está vindo bem de 2 clássicos e continua assim, com essa mentalidade vencedora que a gente tem muito pela frente ainda. Obrigada, vamos acompanhar aqui. Alex, você já fez quantos gols aqui no Maracanã? Esse sem dúvida foi um dos mais importantes. Acho que foi 2009, né? Acho que o título lá da Série B também foi um gol importante, foi marcante para mim e esse aí também hoje eu acho que foi muito importante também. Alex, e para o torcedor, assim, que você que tem essa história já de muito tempo com o Vasco, eram 9 derrotas seguidas, né, em clássico com o rival carioca, é claro que pesa isso para o torcedor. Qual o sabor para eles, além de estar voltando para estar entre os 4 agora do carioca, entre os 4 primeiros, mas de também ganhar de um rival depois de tanto tempo? Acredito que eles estão felizes, foi uma noite muito boa para todos nós, principalmente para ele, né? Depois de vir de 9 jogos sem vencer, né? Acho que todos nós estamos felizes, continuar assim, com essa mentalidade vencedora que a gente vai fazer um grupo vencedor.
Alex, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, da importância. O Vasco entrou no G4 da competição, em quarto lugar, então ali está na zona de classificação para as semifinais. O quanto isso é importante para vocês daqui para frente? Como é que é olhar aí para esses jogos que faltam? A gente pensa em jogo a jogo, né? Acho que foi um jogo importante hoje, onde a gente controlou bem o jogo e principalmente com a vitória. Então a gente tem que olhar para frente, eu acho que foi um jogo muito bom e a gente tem que continuar assim. Jogo meio maluco também, né, Alex? Acho que a expulsão ali nos primeiros minutos, acho que facilitou a gente controlou bem o jogo e um jogo maluco quando vocês viram aí, então é importante que a gente saiu com a vitória. Alex, o que finalmente passado para isso? Vendo de fora, parece que você está mais à vontade dentro de campo. Contra o Fluminense já tinha sido assim, hoje de novo e agora com o resultado. O que mudou na tua preparação, no teu dia a dia? O que está melhor agora? Estou fazendo uma pré-temporada, né? Ano passado eu não pude fazer isso. Estava de férias, recebi o convite do Vasco e quando o Vasco faz o convite eu não vou negar nunca. Então eu vim para ajudar e infelizmente as coisas não fluíram como eu queria. Então esse ano está diferente, estilo de jogo, então estou tendo mais liberdade. Acho que essas mudanças estão sendo importantes para mim. Ter o segundo jogo seguido como titular, é isso? E conta um pouquinho como é que é isso, né? Ter de novo conquistado aí essa vaga de titular, depois o Nenê entrou, você continuou no jogo. Acho que é importante ritmo de jogo, acho que a melhor maneira de ter ritmo é jogando, então estou muito feliz por essa sequência. Agora, Alex, sem dúvida, foi você e Nenê que puxaram essa vitória, né? É mais importante. E com um monte de garotos, vamos dizer assim, da meninada dentro de campo. É verdade, acho que eu e o Nenê, acho que somos os mais velhos ali do grupo, né? Acho que a gente tenta dar moral à garotada que sobe, então acho que a gente tenta puxar isso como foi lá atrás, quando eu era um garoto, então eu tento passar isso para eles. Alex, individualmente você acha que foi a sua melhor partida desde o retorno ao Vasco? E eu queria também saber a questão do posicionamento, que muito se falou isso no ano passado, agora você parece ter encontrado a posição, essa é a melhor posição que você gosta de jogar, talvez vindo ali mais de trás? O treinador dá total liberdade para movimentar ali no meio, acho que isso está facilitando o meu trabalho. Acho que eu vim de duas sequências boas de jogo, contra o Fluminense também, mas infelizmente o resultado não veio. Mas essa pelo gol foi importante também. Bom, diz que esse vídeo era um vídeo só com boas notícias e notícias importantes. O Vasco quebrou um tabu ontem com a vitória contra o Botafogo. Eram 9 derrotas consecutivas em clássicos. Ela jogava clássico, perdia. Merecia ter vencido contra o Fluminense, mas essa escrita foi quebrada ontem. E de lambuja, o Vasco conseguiu entrar dentro do G4. Então o técnico Maurício Barbieri vai comentar a pressão por esse tabu dos 9 jogos sem vencer clássicos e se houve uma conversa especial com relação a isso, se o grupo estava sentindo essa pressão da falta de vitória nos clássicos do Rio de Janeiro. Em relação à sua pergunta, é claro que esse retrospecto traz um peso e traz uma responsabilidade. A gente inclusive conversou sobre isso na pré-eleição. Eu disse aos jogadores que assim como eles provavelmente estavam ouvindo, eu também estava ouvindo essa história dos 9 jogos. Disse a eles que essa história não nos pertencia, porque não era esse grupo que tinha feito esses 9 jogos, mas era esse grupo que ia ter a oportunidade de quebrar isso. E era dessa maneira que a gente tinha que encarar como uma oportunidade de cessar essa escrita, que é uma marca ruim para um clube gigante como o Vasco da Gama. Foi isso que a gente conversou. E a gente tinha também um contexto difícil em função dos desfalques, enfim, em função do regulamento, coisas que em alguns momentos a gente até não entendeu, mas era uma situação que a gente tinha que buscar soluções, não os problemas, né? E eu acho que a gente começou o jogo muito bem. Eu acho que a primeira expulsão deles vem de uma jogada bem tramada pela gente, então se ele não comete a falta, provavelmente a gente ia fazer o gol, e é claro que isso depois condiciona bastante a partida. Mas a gente teve maturidade, teve equilíbrio para buscar os gols, para fazer o resultado e sair com uma vitória que é importante para nós. Bom, para finalizar, vamos falar sobre 3 atletas que têm se mostrado reforços caseiros. Jogadores que já estavam dentro do grupo e que hoje nós temos a convicção de que a gente pode contar com eles. Por exemplo, o Alex Teixeira, que eu deixei na zona mista, o Barbieri comentou comentou novamente o bom jogo que ele fez ontem contra o Botafogo e sobre a questão da função. Tirando o goleiro, ele repetiu a escalação do jogo com o Fluminense com uma mudança. Ele passa o Galarza para a ponta esquerda e traz o Alex Teixeira para jogar como meia armador. E ele foi perguntado sobre essa questão da boa partida do Alex Teixeira e também da questão da mudança dele
de posição dentro da partida. E se ele encara que realmente a melhor posição para o Teixeira é jogar ali como 10. E agora eu deixo para vocês uma pergunta feita por mim, pelo técnico Maurício Barbieri na coletiva, sobre o Rodrigo. Primeiro, Rodrigo é um jogador que estourou a idade do sub-20, se ele tivesse bem cotado já teria subido antes, foi ficando, acabou jogando, porque o time quase inteiro foi para os Estados Unidos, ele estava na famosa baba, que é o que a gente costuma dizer, aqueles jogadores meio escanteados do elenco, né? Não tem mais idade de sub-20, não está sendo aproveitado no time de cima, ele jogou improvisado de lateral direito e foi bem. O Abel gostou e chamou o Barbieri de canto e falou, ó, esse menino aí é o maior vencedor de títulos da base do Vasco. Jogou bem no período que vocês estavam nos Estados Unidos, mas estava jogando de lateral. Dá uma oportunidade para ele de volante. E aí ele contra o Rezende vai muito bem. Toma o terceiro amarelo, perde a vaga no jogo seguinte pela questão do cartão. Depois volta a ser titular pelo problema ali estomacal de Luca contra o Fluminense, vai muito bem, participa do lance capital do Germancano, mas na minha opinião ele era o melhor jogador do Vasco e comete o lance no final da partida. E ontem, de novo, um grande jogo do Rodrigo, muito jovem, começando no profissional. Será que ele não iria se abalar em participar do jogo, do gol antológico do Germancano? E o Barbieri comentou sobre essa situação de mais uma boa partida do Rodrigo e o emocional dele, ele lidou muito bem, atuou ontem como se nada tivesse acontecido. E finalizo com o Eric Marcos. Eu fiz essa pergunta pro Barbieri, ele começa mal, né? O primeiro jogo contra o River Plate, tomando esporro, não voltava para marcar, meio água com salsicha. Do jogo do Rezende pra frente, ele virou uma chave, deu uma bela assistência pro Pedro Raul e começou a jogar bem, tem sido uma constância. E me surpreendeu a resposta do técnico Maurício Barbieri falando sobre Eric Marcos. Então vou deixar com vocês o Barbieri fazendo um apunhado de análise desses três jogadores, Alex Teixeira, Rodrigo e Eric Marcos. 3 reforços caseiros. Muitas das vezes a gente às vezes tem boas peças dentro de casa que estão passando um mau momento ou que o momento do time acabam não ajudando essas peças. Acho que esses 3 atletas vão muito nos ajudar nessa temporada. O Barbieri respondeu o seguinte sobre os 3. Quando a gente fala dessa função de 10, eu acho que vem um estereótipo muito marcado, ou um personagem muito marcado do que é o 10, tendo em vista a história do futebol brasileiro e tudo mais, né? Mas existem diferentes camisas 10, vamos colocar assim, né? O Alex é um cara que começou a carreira como um jogador de lado, se destacou ali, mas que nos últimos anos já vinha atuando, muitas vezes até como um falso 9 ou como um segundo atacante, né? Então, dentro desses diferentes 10 que você tem um que é mais organizador, você tem outros que são mais meias atacantes, o Alex se encaixa mais nesse papel de meia atacante. E essa é a ideia, que o Alex flutue ali naquele espaço, pode ser mais do lado esquerdo ou mais do lado direito, mais próximo ao Pedro, que ele tenha essa liberdade para flutuar, que ele consiga fazer os movimentos que ele gosta de infiltração, de atacar as costas da defesa. E uma coisa que o Alex teve em todos os lugares, independente da função, é gol. Ele sempre fez muito gol. Então era uma coisa que a gente conversou com ele. Eu acho que ele fez um bom jogo. Eu acho que ele vem melhorando a cada jogo. Ele já falou sobre isso também. Quando ele chegou ao Vasco, ele vinha de férias, num outro contexto, um contexto de Série B, sem tempo para treinar. E a gente teve um cuidado com ele no início da temporada e eu acho que a gente vem colhendo os frutos agora com mais um bom desempenho dele. O Rodrigo realmente, num lance de infelicidade, né, que ele teve no último lance lá, eu nem precisei conversar muito com ele porque ele foi muito abraçado no último jogo, no vestiário, todo mundo dando força para ele. Infelizmente aconteceu, foi uma infelicidade. E ele demonstrou muita personalidade, muito caráter, não se abateu, treinou bem, vem jogando bem nessa função, tem me agradado, então não tive dúvida nenhuma sobre a escalação dele. Fico feliz que ele tenha feito mais um bom jogo. E sobre o Eric, é um fato curioso, a partir do momento em que eu comecei a conversar com o Vasco, eu procurei conhecer o elenco do Vasco e procurei conhecer os meninos que faziam parte do clube. E o Eric foi um dos meninos que chamou a minha atenção de forma extraordinária pela capacidade que ele tem de 1 contra 1, de finalização, de desequilíbrio. Tanto é que desde a minha chegada, desde o meu primeiro momento, eu falei, eu quero o Eric trabalhando aqui. Se o Eric vai permanecer aqui ou não, depende dele. Mas eu bati o pé, queria muito o Eric aqui.
E eu acho que ele vem se desenvolvendo, ele ainda não está conseguindo jogar tão solto como ele treina. No treino ele faz coisas fantásticas, se destaca, a gente conversou muito, é um menino de cabeça muito boa. Então estou muito feliz de poder contar com ele. Tenho certeza que a torcida vai conhecer bastante ele daqui para frente. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais à tarde eu chego com a nossa segunda edição. Boas notícias, vitória em clássico, entrada no G4, reforços caseiros e o Vasco ganhando uma cara de time. Faltam reforços pontuais aí para o time titular, mais uma galera para dar uma reforçada de banco, mas esse ano pode ser um grande ano para o Vasco. E os meninos que sempre tiveram muito talento da base do Vasco, que subiam com times horrorosos, na pressão danada, pode ser que com esse novo ambiente tenham tranquilidade para maturar, aparecerem bem no time e dar retorno financeiro para o Vasco investir dentro do time profissional. Basicamente o que o Flamengo faz hoje: vende as crias da base e investe em jogadores mais medalhões, ou em mais final de carreira, ou jogadores que saíram jovens para a Europa, que não conseguiram performar tudo aquilo que se imaginava, que ainda retornam ao Brasil com uma boa idade. Então acho que o caminho ideal o Vasco fazer isso daqui a pouco. O mercado brasileiro, ele é exportador, não adianta você achar que vai revelar um grande jogador, ele vai ficar aqui muitos anos, ele vai embora de qualquer jeito. A questão é vender bem e conseguir trazer esses jogadores mais tarimbados para você estar sempre brigando por títulos e brigando em cima. E quanto melhor for teu desempenho esportivo, mais valioso aí, inclusive, fica esses teus ativos do grupo, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família, e vitória num clássico é vitória num clássico, né? Tô levinho, valeu? Fui, 6 horas da noite, Futebolaço Podcast, episódio número 73, com Beto Júnior, apresentador, junto com o Bruno Cantarelli, do Charla Podcast. Eu tô te esperando, valeu? Fui!